Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje uma sexta-feira de tempo bom aqui em São Paulo, 18 horas e 45 minutos. Hoje é dia 20 de setembro de 2019. Eu inicio o programa já deixando o recado. Semana que vem será a Semana do Aluno, né? Eu vou me dedicar integralmente aos matriculados na Imersão Técnica 7ª edição. E voltaremos no dia 30 de setembro com o programa normalmente. Fico muito grato pelo seu carinho e audiência, porém a turma, felizmente, é uma turma recorde e vai demandar todo o meu tempo durante a semana que vem. E muito feliz que temos uma boa turma, os alunos também estão com excelente expectativa e seguimos juntos, firmes na luta. Pessoal, quem quiser assistir durante esse período, seja bem-vindo à Bolsa, acho que vale a pena, quem for iniciante. Se você puder compartilhar o vídeo, atuar na área de comentários, você é muito bem-vindo. E eu espero sempre aqui entregar conteúdo de valor. Não vai ter semana que vem também o Informe Cenário, aí volta dia 30, quem quiser se cadastrar, entra no site toptraders.com.br, inscreva-se, já recebe a partir do dia 30 de setembro. Caros, nós tivemos uma sessão de queda, né, no mercado norte-americano. S&P caindo 0,49, Dow Jones 0,59 e Nasdaq 0,80. Petróleo fechou de lado, ouro em alta, sinal de alguma aversão ao risco. E o índice VIX em forte alta. Softwares. Um dos softwares aqui não estava recebendo um sinal, alguma coisa, ele fecha a tela. Uau. É o que eu sempre falo, softwares. E nós usamos uns 15, ou 16 ou 17 aqui na Top Traders para montar todos os produtos e gerenciar. Então, nosso dia a dia é cheio de fortes emoções. Pessoal, vamos ver no semanal que sinal que nós temos no... Vamos ver o fluxo, primeiro a gente olha o semanal. O site Investimax, pateticamente, como eu citei a palavra durante a semana falando de um dos softwares que a gente usa, não atualizou. Eu sei que é gratuito tudo, mas quando você se propõe a fazer alguma coisa, né, tem que fazer bem feito, né? Então não atualizou aqui do dia 19, a gente vai fazer a conta manualmente, né? E vamos ver se a gente consegue fazer do dia 18 aqui também no mercado à vista, né? Então vamos lá, contratos em abertos, daqui é um link da B3 que ainda está com BMF, mas funciona, que dá para estudar mercado futuro. Então a gente vai aqui em investidores não residentes, que são os estrangeiros, os gringos, como dizem os inteligentinhos, né? Então 135.271 menos, eu estou falando inteligentinhos num sentido de elogio mesmo, aí 244.071. Nós temos um saldo negativo de 98.800 contratos de índice, isso até ontem. No caso do mercado de ações, veremos aqui, tem até o dia 18 atualizado, lá no site não está. Então vamos fazer conta de novo. E desde já eu deixo meu palpite para amanhã. Eu estarei na Arena Corinthians, meu palpite é Corinthians 3, Bahia 0. Aí o Corinthians vai renascer para na quarta-feira eliminar o Independente Del Valle. Vamos ver no mercado de ações o saldo. 102.687, 442, correto? Aí menos 101, 562, 717. A gente está falando num saldo positivo até o dia 18 de 1.124.725.000. Isso é algo novo. Havia algum tempo que eles não tinham posição comprada. Eu acho isso
relevante. Ok? Então vamos começar os nossos estudos pelas bolsas americanas, né? Bom, nós temos o índice VIX aqui na tela. Temos algo novo, isso é fato. É um canal de baixa, ele não tocou a parte inferior, mas ele consolidou um fundo aqui próximo de 13,51, 13,31, 13,35 e fez um baita do engolfo, né? Simplesmente numa barra só, ele varreu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles. É algo importante, né? Só que foi até a média. Daqui para cima, aí o índice de volatilidade pode subir, naturalmente, né? Aí nós temos o Dow Jones. A gente sempre gosta de observar o semanal na sexta-feira, né? Houve uma sequência de alta muito forte, então arrefeceu. É um arame, mas ele pode trazer um simples movimento corretivo para puxar essa média para cima. É uma ideia, uma possibilidade. Aí veremos, né? E no diário tem um topo e um segundo topo mais baixo que o anterior. Isso é um sinal de fraqueza, né? Com gap aberto, tal. Ele pode até ser mantido, mas assim, a perda de 26.899 traria o Dow Jones na média. E esse topo, seguido por um mais baixo, acende sim um sinal de alerta. A mesma leitura que nós temos no S&P, né? O S&P tem um topo duplo, bem cravado. Muitas vezes essas figuras, quando tem gap, o objetivo é na boca do gap, ou na região de 2.960, é uma possibilidade. E no semanal a mesma coisa, né? Uma forte sequência de alta seguida por correção. Seria um arame cross, mas não vejo nada como um sinal absolutamente definitivo. Mas é um sinal que requer cautela, sim, para gerenciamento de posições, né? Observando o semanal do índice Nasdaq, a gente vê o famoso doji de lápide, só que nesse caso a média não está tão distante dos preços, mas é um doji de lápide. Então, pelo menos sinal nós temos. Então, assim, ou corrige de vez lá, ou eu acho que fica de lado para atrair a média. Eu não acredito, por exemplo, num rally nas bolsas americanas na semana que vem. Isso eu não creio, né? E todas elas tocaram uma LTB, fizeram um topo semana passada e um mais baixo nessa, e pô, é um sinal de possível correção. No caso do índice Nasdaq, a perda de 8.086 traria o índice Nasdaq para 8.000 pontos. Certo? Muito bem, bem. Falando do petróleo, né, que foi um dos principais personagens aí da semana, o WTI Crude Oil. Se nós estudarmos um gráfico semanal e compararmos com a semana passada, pegar o gráfico semanal. Ó. Semana passada, fechamento 54,87. Aí pegar no semanal, 6,52 de ganhos. Pô, no semanal, eu acho que a leitura ela é mais positiva, mas tem uma longa sombra superior, mas fechou acima de média, é uma leitura um pouco mais complexa. Eu acho que estudar os fundamentos será essencial. E pelo menos metade dessa barra foi preservada, assim como os topos do dia 31 de julho, do dia 10 de setembro. Então, assim, para quem ousa na ponta compradora nesse momento, tem um stop claro, que é 57,70, e aí provavelmente viria aqui no 55 ou algo do gênero. Então eu vejo como, digamos assim, se a gente fosse fazer um trade no petróleo, seria um trade tecnicamente muito fácil, muito técnico, simples assim.
E aí nós temos o Brent, negociado em Londres, na ICE, onde muitos... Eu tenho poucos alunos que operam WTI, mas eu tenho muitos que operam o Brent. Eu acho que ele traria um sentimento mais comprador se ele trabalhasse acima desse topo marcado dia 31 de julho, o qual é 6542, né? Eu acho que eu trabalharia esse ponto como um start de compra. Agora, perdeu 63,10, caixão e vela preta. Certo? Então falamos das bolsas americanas. Petróleo, VIX. Vamos abordar o IWZ. E aí nós partimos posteriormente para as criptomoedas. Naturalmente vamos estudar o gráfico semanal. Muita gente sabe, mas outras não. No caso de semanal, cada candle é uma semana, o diário, cada candle é um dia. Eu vejo essa movimentação com bons olhos se eu estivesse comprado e com preocupação se eu estivesse vendido. Por quê? Porque parece uma correção no tempo depois de duas barras grandes e pujantes. Parece até, tem cara, orelha e focinho de Mastro Bandeira. O que parece aqui. Uma correção no tempo. Perfeito. E aí a seguir falaremos do Bitcoin. Quem gosta das criptomoedas, lembre-se sempre que muitas vezes movimentos importantes ocorrem nos finais de semana. O Bitcoin opera 24 horas, 7x7. E o candle de ontem é um sinal de compra, mas assim, pessoal, é evidente que o Bitcoin está atrasado. Tem algo novo aí, não é que é uma migração para outras criptomoedas, né? O Bitcoin Cash deu uma compra clara como a água, correção até média, até topo anterior. Aqui embaixo já tinha dado compra, ou na cabeça do pivô, no rompimento da LTB. O Ethereum deu uma compra muito clara também, no rompimento da CLTB. E está caminhando provavelmente rumo a 240. E nós temos o Litecoin, que eu acho que ele já deu compra aqui no dia 30 de agosto. Ó. Fora da banda, dentro da banda, começou a fazer topos de fundos ascendentes. Aí rompeu o LTB, o trade mais... Não, o pessoal das salas aí falar o trade bonito, né? Ficou bonito, né? Ficou bonito aqui, ó. Aí começou a desenhar topos de fundos ascendentes. Ok? Bolsas Ásia e Europa, fechamento predominantemente altista, mas não único. Se nós estudarmos o índice DAX da Alemanha, faz um movimento que nós poderíamos descrever como uma acomodação, só que diferentemente das bolsas americanas, não demonstrou nenhuma fraqueza. A média de 5 tem sido a guia, não a de 21. Então é provável que exista um rompimento desse patamar. Agora, se tiver uma queda mais forte nos Estados Unidos, algum cenário de aversão ao risco no exterior, aí ficaria entre o pivô e o rompimento da LTB, predominaria topo duplo, né? E aí o índice FTSE, eu não estou dizendo que as bolsas americanas não vão subir, mas tem espaço para correção. Agora, se tiver um cenário de apetite ao risco, elas sobem, eles distanciam mais da média, mas é o cenário menos provável. Na Europa já não, ó. Por exemplo, Bolsa de Londres colada na média, sobre uma LTA. Aqui está com a faca e o queijo na mão para subir. São cenários diferentes, evidentemente, né? Como diz um amigo meu, né, os mercados, inclusive no Brasil, tá com frescura, né? Porque tem tudo que o mercado queria para subir aconteceu. Redução de juros mundo afora, inflação sob controle, arrefecimento na guerra comercial China e Estados Unidos. Você vê que não falam mais de Argentina. Aí tudo bem, pode ter o negócio do Irã, que é algo novo. Mas o mercado, tudo que ele queria para subir aconteceu. Aí tá com frescura, né? Porque não sobe, pô. Então ou já tava nos preços, né? Ou vai subir. Então
Isso chega a ser até meio bobo, porque é óbvio, né? Mas é verdade, tá com frescura, porque teoricamente não estavam nos preços, mas é mercado, pessoal. Eu já vi algumas épocas, assim, de passar semanas, o mercado é completamente na contramão da lógica. Às vezes tem um driver que não tá no radar e coisas do gênero, né? E no caso da Bolsa da China também tem o Arame Cross, que apesar do movimento curtíssimo antes, uma inclinação altista, então é isso que eu vejo no exterior. Vamos falar de Vivarina Pura Vida. Eu fiz hoje a carteira do meu grupo, tá com tem espaço para 15 ações, a gente está com 13, só que uma tem peso 2. Tem espaço para uma entrada de oportunidade. É claro que essa carteira vai girar semana que vem porque tem imersão. Eu costumo renovar a carteira nos arredores, alguns dias antes e depois da imersão. E porque a época é propícia para isso mesmo, né? Então eu estava vendo algumas ações candidatas à realização de lucro, outras candidatas a entrar, e eu estava vendo Via Varejo. Eu falei, caramba, eu estou comprado em Via Varejo, todo mundo sabe que a operação foi tornada pública em torno de R$3,90, ali no final de abril. Mas se eu me estivesse, ela está com uma configuração muito interessante, né? Tem acréscimo de volume, médias cruzando para modo compra, um triângulo sendo acionado. Apesar de pequeno, ela rompeu o 7,17, fez um pivô de alta e ela subiu muito bem na semana. Então, Via Varejo é isso aí. Movimento sereno, dando oportunidade, bem democrático, semanal, um candle de muita força. E eu continuo entendendo que Via Varejo eu vou carregá-la até o finalzinho do ano. Certo? Falar de pedidos do YouTube. Hoje uma das ações tem que ser Braskem, né, pessoal? E a outra ação tem que ser Eletrobras, né? Fala de Elet 3, toda essa bagunça. Bagunça não, né? Que já é um negócio que já vem há muito tempo, mas tudo isso que está ocorrendo no Congresso. A Eletrobras é uma ação que sempre foi difícil de operar. Todas as ações que fica esse negócio vende, não vende, que inclusive é o caso da Braskem, né? Ela dá margem para movimentações binárias e tal. Agora olha o volume da Eletrobras hoje. Agora sim, quando a ação está em tendência primária, secundária e terciária de alta, você tem que se basear em alguns tópicos. Primeiro, ó, tem um topo anterior, 39,81. Sim ou não? 39,81, dá para marcá-lo aqui, né? Legal. Ela veio até esse ponto, que foi respeitado, inclusive, recentemente no dia 20 do 8. É claro, a ação está com topos mais baixos que os anteriores, isso é uma quebra de paradigma de movimentação prévia. E eu acho que é possível traçar uma LTA. Então, quando você vai fazer um estudo de uma ação, você coloca tudo isso na balança. Então, assim, apesar de ser uma ação com drivers binários, ela não é uma ação que está exatamente assim falando me compre, né? Mas se o camarada é doidão e ele entra aqui, ela preserva os 39,80, R$40, podemos ter um rally. Agora, eu, por exemplo, compraria para mim, é uma ação que está no radar da imersão, por exemplo, não, parece que ela tem um ombro, cabeça, ombro aqui, então definitivamente a ação não me agrada. No caso da Braskem, ela já tem consigo o algo novo, que é o rompimento de um pivô, exatamente aqui a 29,49. Ela trouxe o algo novo. Esse ponto aqui eu vou apagar, eu não gosto muito de retas. Então ela já trouxe algo novo, que foi o pivô, para os analistas técnicos mais clássicos, que tem aí 80, 90 anos de idade, os que estão vivos. O mercado só inflexiona quando faz pivô de alta. Eu não concordo com esses paradigmas, esses dogmas, mas enfim, de repente é alguém que forma opinião e
Então, deixa eu só ver um recado da minha equipe. Legal. Então, nós temos aqui o pivô. Não, o que o pessoal falou, pessoal, da minha equipe é o seguinte. Eu gravei um vídeo anteontem, como o pessoal da imersão, quase todo mundo vê o programa, eu gravei um vídeo com instruções de uns 15 minutos, eu acho. E para quem não viu, o pessoal falou para ver. Fala até sobre manejo de risco, isso é mais um recado pessoal da imersão, tá? Então, é isso aí. Eles mandaram para vocês por e-mail e pode ajudar o pessoal já ir preparado para terça-feira. Então a Braskem, ela trouxe consigo já o algo novo. Né? Então tem aqui o 29,49, foi o pivô e o rompimento da LTB. Mas eu acho que é uma ação que ainda tem espaço para subir. Vide a alta de hoje 5% com alto volume, então é isso que eu vejo. Uma situação que para mim remete a uma oportunidade. Aí vamos falar dos ativos fixos. A Petrobras, se nós observarmos na semana, né? Semana foi aqui no dia 13, fechamento 26,88. Ela fechou em leve alta, mas abriu em gap, aí teve, né, aquela questão da Arábia Saudita, arrefeceu. Eu acho que Petrobras continua a sua jornada de busca pela média. É isso que eu vejo e, por exemplo, se eu fosse operar, eu recebesse uma ordem para um ponto ótimo, tá, operaria por ali. No caso da Vale, apesar dela ter tido uma semana, ela tinha fechado 49,79, agora 48,42, eu acho que ela se aproximou da média para formar um pivô. Então é isso que eu vejo, eu acho que ela tem potencial de buscar não só o gap, como 53 aí dentro do mês de outubro. É a minha visão para esse ativo. Claro que se os ventos estiverem compradores como um todo, né? Às vezes você fala isso, aí de repente tem um caos no esteiro, o cara, mas o professor falou que o ativo... É óbvio, né? Em condições normais de temperatura e pressão. Esse gráfico é um gráfico meio bagunçado, mas eu acho que faz sentido. Esses ombros maiores, os ombros menores e a cabeça. Se nós estudarmos a ação no semanal, fechou em alta de mais de 2%. Esse Marubozu se impõe, correção na parte alta dele, e nós temos aqui um possível triângulo. Se rompesse, seria algo absolutamente fantástico aí para quem tem expectativa compradora e conseguiu se posicionar nesse fundo. No caso de YouTube, é um gráfico também meio complexo, porque houve um movimento muito forte e ela corrigiu de forma aguda, só que em direção à média e a esse eixo aqui rompido. Então, movimento técnico, o que a gente tem hoje, pessoal? Com altíssimo volume, ave migratória, teoricamente sinal de compra. E aí temos BB, AS3. Aí temos aqui 47,14, 47,51, uma leve alta. Só que essa leve alta tem uma sessão de hoje com forte volume positiva. Ela tem uma Marubozu colocada em xeque e ela tem um engolfo entre os dias 16 e 17. Então, e fechamento em cima de 47 e 18. Eu vejo com bons olhos essa movimentação. Ok. Legal, legal, legal. Então, o que a gente tem para fazer? Fazer dólar e DI, depois a gente faz pedidos do YouTube. Bom, o DI derrete como gelo perto da churrasqueira. Eu posso dizer que nós acertamos o movimento, porque fez um topo, pairou no ar como uma borboleta e aí deu a pancada de novo abaixo dessa região de fundo. E nega a barra de ontem, né? Então realmente é um cenário de mínimas históricas para o DI também, e é isso. O que chama a atenção, né, realmente é o dólar voando diante disso tudo, né?
O dólar praticamente na máxima histórica e juros na mínima histórica. Existem algumas explicações, né? O próprio fato de o carry trade, de tomar dinheiro fora e alocar no Brasil, que trazia muito dólar para cá, tá tendo mão inversa, porque os juros menos interessantes no Brasil, mas, pô, é um cenário... Porque, pessoal, a lógica é essa, eu acho que aquele fator Argentina, Irã, então, são terciários. Como fator primário e secundário, de repente, é justamente isso. Os investidores estrangeiros saem da renda fixa, eles vendem dólar para sair e eles pressionam o dólar para cima e o real para baixo. Só que é absolutamente curioso esse movimento, né? Porque além dos estrangeiros não terem entrado, e eu acho que a nossa bolsa ainda está atraente, em dólar, para os estrangeiros, a nossa bolsa está muito barata, como raras vezes ela esteve dentro de uma tendência de alta. Eu não estou dizendo quando ela estava na mínima histórica, assim, um bullish market como é que a gente tem no Brasil, oferecendo essa condição para estrangeiro é algo absolutamente inédito, porque o dólar nunca teve nesse patamar com a bolsa em alta. Simples assim. O que eu vejo aqui para o dólar, que talvez seja o ativo de maior interesse para os nossos amigos, para a nossa família, a nossa comunidade que segue o meu trabalho. No mundo de Alice, dos duendes e das fadas, eu discutia isso com um aluno, poderia ser formar um topo duplo, com eixo a 4.031,50 e um possível alvo no gap, ou até aqui embaixo no 3.750. É um alvo de sonho para vendido e terror para quem está comprado. Quem vai viajar para o exterior adoraria esse cenário. É uma hipótese, mas é uma hipótese. Ok? Agora, se você me perguntar se nós temos um sinal de topo no diário, agora nós temos. Nós temos um rompimento falso de 4.158. Nós temos um candle que não é exatamente uma shooting star, porque a sombra é pequena e o corpo quase do tamanho da sombra, mas, pô, é um candle que foi acima desse ponto citado, deixou a sombra superior, fechou praticamente na mínima e forma com o candle de ontem um arame. Se você contar os dois, e tem um gap abaixo de preço com uma LTA importante que guia os preços desde o início da puxada justamente no 3.750. Então uma movimentação para a semana que vem que gera fortíssima expectativa. Então essa que é a minha visão, ok? Aí vamos falar dos pedidos do YouTube. Carrefour é o primeiro pedido. Operar Carrefour, eu acho que quem está lá no time da VEG, da ação da bolsa, pelo grau de complexidade, ela fica muito tempo de lado, depois estica. Olha, o que eu utilizo? Vamos supor, é uma ação que dificilmente eu vou operar, vocês vão ver eu comentando que está no meu radar, mas uma técnica que seria aplicável aqui em Carrefour nesse momento, né? Que é o que de fato... deixa eu ver um negócio, CRFB... Não estava conseguindo utilizar os... Agora foi. Estava em modo edição. Carrefour opera sobre um ponto bastante importante. Se romper e fechar acima dessa reta, eu compraria, porque parece que nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido, ou uma contração, teve um piercing line pattern aqui embaixo, então seria isso. Sem contar que em 22, 24 teremos um pivô de alta. Ok? Aí temos Croton a seguir como pedido. CROT 3. Croton é uma das ações do setor educacional que mais chama atenção. Ela tem um gráfico interessante, é um ativo de risco, tem gap aberto aqui em cima e parece esboçar uma simetria. Eu acho que esse ponto é muito importante, que é o 11,37, porque ele divide a compra da venda, separa o joio do trigo, porque foi fundo de julho,
topo que gerou a queda de agosto e é onde essa shooting star pairou. Ok, aí nós temos Guar 3 a seguir. Guar 3, ela tem um topo mais baixo que o anterior. E ela tem, que é uma forma LTB, e ela tem esse tipo de movimentação. Pessoal, historicamente, é um padrão de compra forte. Então, de repente, quem comprar, onde é que está stop? Perda da LTA. Ou quem está comprado. Mas geralmente é a pancada. Se você olha pelo semanal, parece de fato um mastro bandeira, sendo que a bandeira é em formato de flâmula. Aí nós temos a Amar 3. Eu tinha um aluno que tinha um caminhão dessa ação. Talvez tenha ainda. Aí vamos ver. E depois tem Klabin. Vamos ver o que esse ativo, o que os gráficos nos dizem. O que dizem os gráficos sobre a Amar 3? Eu já operei muito essa ação. Primeiro, né? Eu lembro desse ponto que foi um topo anterior que formou fundo recente. O mercado tem memória. Segundo ponto. Ela fez um padrão clássico de compra, né? Que é o rompimento falso no caso de 7,87. Fez um W e o alvo desse W é 9,65. Só que eu vou ser sincero, se eu tivesse compra na ação, eu teria saído hoje por causa desse candle, só que o volume é muito baixo, então até permite o camarada segurar um pouco, imaginando que ela vai respeitar o eixo do W, que é somente uma aproximação de média. Volume muito baixo, então acho que eu não teria saído não. Ela tem chance de cumprir o W, ainda está acima do eixo, longe de média, e o volume da correção é ínfimo em relação aos 3 dias de altas, concorda? Então acho que eu teria mantido, mas não é momento de entrar, é momento de gerenciar a posição, na minha opinião. Aí pediram um KLBN3, mas a KLBN3 tem uma liquidez limitada, né? Não, nem faz sentido aqui, acho que devem ter, acho que quiseram... O cara, para ganhar dinheiro operando, ou a senhorita, Klabin, ele, além dele ser um trader, ele tem que ser um mágico, né? Porque a ação é lenta, temperamental, essa aqui é duro de... Ela entra pro time aí da VEG, da B3, Porque quando a Klabin faz um movimento, por exemplo, para você trabalhar short ou trabalhar long, né, comprado ou vendido, tem outras ações melhores, essa teoria que eu sempre falo, né? Mas assim, se ela romper essa LTB, eu acho que ela poderia passar um tempão subindo. Aí depois de 6 meses, acho que ela dá uns 10% de lucro. Talvez em menos tempo, né? Mas a volatilidade histórica é muito baixa, 1,41, mas tem uma simetria que remete a 17 aqui, é o que eu vejo, e claramente ela rompeu aqui o 15 reais que era no fundo anterior, duplo inclusive, fundo também de dezembro, e deve seguir até 17 ou talvez até um pouco acima. Para finalizarmos, pessoal, vamos falar de BOVA11. Na semana, ó, BOVA11 no dia 13, 99,58, correto? Então, R$100 com 76 por 99,58. Então, alta de 1,18, correto? É isso mesmo? Isso. E eu acho que é o que BOVA11 podia entregar era isso, porque está longe de média e subiu o que tinha que subir. Negou esse candle do dia 13, negou o candle de ontem, quer dizer, isso, quando você tem candles fortes na venda, ele é negado, é sinal de força compradora, eu acho que arruma ao TH, só que tem que ficar esperto, porque se der uma dor de barriga para bater em 2, 3% num dia e derreterem o BOVA11, assim como o IBOV, é só
dá vontade, porque o fluxo ele não é tão intenso. E hoje, pessoal, sem falsa modéstia, eu coloquei no informe cenário seguinte. Foram as minhas palavras ali? O Ibov tem uma shooting star clássica de livro, longa sombra superior, bom volume, cabeça pequena, vermelha e tal. Rompimento falso de 104,850, rompimento falso de 104,700, distância para média. O mercado hoje vai cair? Aí eu coloquei lá, não necessariamente. Deixando bem claro que eu imaginava que subiria. Por quê? Porque você tem tudo isso versus a memória compradora de curto prazo, uma LTB que é um triângulo rompido e tal. Então, o que eu acreditava hoje? Alta moderada, que é o que ocorreu. Isso não significa que segunda vai subir ou cair, mas é um movimento de briga, porque tem memória compradora só que tem sinais na venda, porque a média está distante de preço. Então foi uma semana de leve alta, uma alta arrastada. E o que eu já dizia ontem no radar? Se hoje não tivesse um caos, aqueles cenários de sangue na tela, o semanal fecharia bacana. E fechou. Né? Vai aproximando média, é aquele velho movimento. Dispara, depois arrefece. Então tem épocas que o mercado faz um movimento expansivo. Né? Aí, se nós pegarmos o mini índice aqui no caso, no dia 13, 103,885 subiu pouco mais de 1.000 pontos na semana. Pô, bacana. Né? Uma semana que teve esse Marubozu negado, o candle de ontem negado, média vai aproximando de preço. Rompimento falso 105,705, 105,275. Então, respeitou média de 5 em fechamento e mantém um viés de alta. Né? Então, isso é um sinal assim, tem tudo para cair, pelos sinais citados anteriormente, mas os compradores seguraram a onda, então é um sinal de força. Né? Você sabe, tipo aquele jogador ruim, que ele consegue não passar vergonha num time fraco pra caramba, é mais ou menos aquilo ali. Então, tipo o Manuel e o Janderson no jogo de anteontem, todo mundo jogando mal e ele segurando a onda. Então é isso. E o que a gente vê aqui? Um provável foguete de alta, que é um padrão irmãozinho ou primo do ombro cabeção, ombro invertido. Fundo, fundo, fundo mais baixo espetado, fundo, e remete a um movimento altista, mas tem que romper essa bagunça aqui primeiro. Mas é inegável que nós temos também uma hipótese de ombro, cabeça, ombro. Então tem um oco grande, que muita gente vai se assustar, mas tem uma figura de alta menor aqui que pode colocá-la em xeque, e aquela história. Rompeu a região de 105,250, que foi topo, dia 13, dia 18, e algumas vezes hoje começa a estopar vendido, traz o algo novo, e aquela história da frustração do oco poderia trazer um movimento contrário, e hoje novamente respeitou a LTA, que guia os preços desde 4 de setembro. Ok? Pessoal, então é isso aí. Eu fico muito feliz em poder ser útil. Me preparo, procuro estudar para trazer conteúdo de valor para vocês, buscando um equilíbrio entre o conteúdo de valor e não vir aqui com linguagem técnica, né, que é inacessível ao pequeno e médio investidor, que é o nosso perfil. E espero trazer esse equilíbrio, agregando, trazendo valor e auxiliando no desenvolvimento de vocês na renda variável, e assim todos nós aprendemos juntos. Nós voltaremos no dia 30, semana que vem, a semana do aluno, e eu dedicarei os dias integralmente aos matriculados na imersão técnica, 7ª edição. Domingo, amanhã, Corinthians 3, Bahia 0, eu estarei no estádio com os meus primos. Vai ser um prazer muito grande. Durante o dia, amanhã, eu vou no clube de tiro, que eu gosto muito também, fazer um treinamento. Eu gosto de estudar sempre, estou fazendo vários cursos ao mesmo tempo. Esse no clube de tiro, um outro de mercado de imóveis, um outro de marketing digital, um que fala sobre assuntos parecidos também, sempre estudando análise técnica, importando material, pesquisando, porque você, quando estuda, você está vivo, você constrói. É como se você colocasse alguns tijolos ali num castelo, que é o teu conhecimento, é o teu patrimônio intelectual, e é uma das melhores formas de você se fazer respeitar com justiça, né? Por admiração e não por medo, como muitos
o fazem principalmente os poderosos, né? Eu acredito no estudo e no trabalho e também na família, e o que eu trago aqui é para que todos nós tenhamos ferramentas para o desenvolvimento pleno, dia após dia. Pessoal, saúde e paz a todos, um excelente estudo. Eu tenho muito orgulho e felicidade de poder fazer esse trabalho e espero sempre ser útil e fazer a diferença dentro da nossa comunidade. Um forte abraço de coração, até o dia 30, valeu!